O presidente Jair Bolsonaro fez uma de suas paradas não programadas em Boqueirão, na Paraíba, onde foi recebido entusiasticamente por uma multidão aos gritos de mito. O presidente passeou pela cidade e tirou fotografias com os cidadãos, além de fazer uma parada para tomar um refrigerante. Assim está. Pessoal, bom dia. Nesse dia que eu considero o mais importante do meu mandato como deputado federal até o momento. Espero que não venham piores ou melhores, quem sabe.
porque este é um divisor de águas na história do Brasil. É o dia em que a Câmara dos Deputados vai ter que se pronunciar sobre uma prisão ilegal, inconstitucional, completamente fora de qualquer livrinho do direito, manual de faculdade, uma prisão que não poderia ter acontecido pelo artigo 53 da Constituição da República Federativa do Brasil, e não obstante, essa prisão foi decretada por um juiz da Suprema Corte e convalidada, referendada pelos outros 10 ministros do Supremo Tribunal Federal. É um dia muito sério, porque nós não estamos avaliando aqui Daniel Silveira. Aliás, a Comissão de Ética, o Conselho de Ética da Câmara, sim, precisa avaliar as suas atitudes. É o que eu defendo, principalmente, tratando-se do desacato às autoridades, aquilo que aconteceu na prática. A inviolabilidade para aquilo que se fala, e eu repudio a fala do deputado Daniel Silveira pela sua forma, por grande parte do seu conteúdo, apesar da revolta que ele demonstra em outra parte dele, ser a mesma revolta de muitos cidadãos com o que acontece no poder judiciário, sem fulanizar em geral, mas não se pode, quando se utiliza do bom senso, e como deputado federal, quando se busca as vias institucionais para resolver os problemas da democracia, fazer ataques ofensivos, injúrias e calúnias como foram feitas. Mas esse caso precisa ser avaliado pelo Conselho de Ética, que precisa ser instalado na Câmara dos Deputados, não só para o Daniel Silveira, mas também para outros casos parados de corrupção de colegas deputados que até agora não foram avaliados. Um deputado teve seus assessores flagrados pelas câmaras aqui do parlamento levando dinheiro para o seu gabinete. Outra deputada foi acusada pelo Ministério Público, só não está presa, como mandante da morte do seu próprio marido. Agora, repito o que eu vinha dizendo, não é sobre Daniel Silveira que nós vamos nos pronunciar hoje, é sobre a democracia, é sobre o Estado de Direito, é sobre o direito que eu tenho como parlamentar de criticar, se eu assim entender, a Suprema Corte e também atos dos seus ministros. Ou vão nos calar a todos os deputados que se insurgem contra aquilo que acontece na Suprema Corte. Isso nós não podemos aceitar. Nós não vamos aceitar. Eu vou trabalhar, estou em Brasília e vou ficar aqui até o último minuto para buscar os votos dos meus colegas deputados contra esta prisão arbitrária, inconstitucional, e a favor de que o caso seja encaminhado ao Conselho de Ética e ali avaliado com toda a seriedade que este e os outros casos merecem. Mas não fazer algo ao arrepio da Constituição. Não convalidar um ato antidemocrático da Suprema Corte. A Suprema Corte ataca a democracia quando ela, sim, prende um parlamentar sem amparo na Constituição, sem amparo no artigo 53, sem amparo na lei. Nós tivemos um AI-5 no Brasil lá nos anos 60, que veio do Poder Executivo e calou este parlamento durante um ano, o fechou, e calou e amputou as liberdades democráticas de pessoas com as quais eu não concordo e outras talvez com as quais eu concordo. E você talvez concorde com algumas e discorde de outras, mas todo parlamentar, todo cidadão precisa ter direito à fala, e aquele AI-5 levou 20 anos para efetivamente ser cassado pelo poder constituinte popular. O poder emana do povo, e é exercido por meio dos seus representantes, que são os deputados e os senadores. Não pode ser usurpado este poder que emana do povo pelo poder executivo, como foi lá atrás pelo AI-5, e que perdurou 20 anos.
nem pode ser usurpado pelo Poder Judiciário, como agora está acontecendo com essa decisão do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal pode sim, e os seus ministros em particular, é óbvio, e provocados, pode sim se insurgir contra falas tidas como antidemocráticas. Mas para combatê-las, cometer atos antidemocráticos é um excesso que nós não podemos tolerar numa democracia.